Olá, sou eu de novo. Bom, tá uma história rapidinha aí. Esse aqui é um carregador automotivo que eu comprei há uns anos atrás aí. Paguei barato, nem não foi nem R$ 100 na época. Ele ele cumpre o que promete em termos, né? Em partes. Eu comprei porque eu imagino que seja mais vantajoso a gente descarregar a bateria, é um investimento, né? Você carrega a bateria algumas vezes a mais, você consegue estender a vida útil dela, né? Se tiver paciência para fazer isso. Enfim. E esses últimos meses aí eu andei usando ele e só que eu percebi que ele não cumpre muito o que promete. Primeiro que ele não estabiliza muito bem a tensão em flutuação, né? E outra coisa que eu percebi também é que mesmo depois que ele acende o LED de bateria carregada, ele continua empurrando carga indefinidamente na bateria, né? Então, digamos que você deixa a noite inteira ele ligado, de manhã você queira pegar o carro funcionando, ele mesmo depois que ele carregou, que fique lá 5 horas ligado, essas 5 horas ele está empurrando carga na sua bateria. Isso aí acaba até indo contra a minha ideia, que é estender a vida útil dela. E eu percebi isso justamente porque eu medi a bateria depois que ela está carregada, depois de uma noite, e eu percebi que ela estava com mais de 13 volts lá, né? Daí eu decidi abrir ele, até tinha uns rebite aqui meio chato, né? Tirar tal. E eu percebi que não tinha nada dentro, né? Praticamente nada. Minto, tem essa plaquinha sem vergonha aqui. Basicamente é um trafo. Isso aqui tudo eu coloquei depois, eu vou explicar. Isso aqui foi o que eu fiz, depois eu vou explicar. Mas originalmente, quando eu abri, ele só tinha esse trafo ligado nessa ponte retificadora aqui. Inclusive, esse capacitor aqui, ele tinha eu troquei, porque era um capacitor sem vergonha, para uma carga que um trafo que ele diz que é de 10 amperes. E eu tô duvidando que seja, até pelo tamanho, pelo peso, mas enfim. Né? Isso eu não consigo dizer se é ou não. Mas eu acredito que pelo tamanho que seja de 5 amperes, ele tinha um capacitor de 10 microfarad, eu achei muito pouco. Daí, inclusive, ele não estava nem filtrando direito. O multímetro não estava nem conseguindo medir direito em DC. Daí eu coloquei esse capacitor aqui um pouco maior, só para, né? Enfim. E a única coisa que ele tinha era essa plaquinha sem vergonha aqui. Né? Até a única coisa que eu aproveitei aqui foi os LEDs, né? E nada mais é que ele faz que eu por cima assim, eu percebi o que ele faz e o que é. Ele tem um diodo Zener aqui, deve ser um diodo Zener de 12, acredito eu, ou de 13, alguma coisa do gênero. Que quando o trafo, conforme vai caindo a corrente, a tensão do trafo ela sobe, e quando a tensão de carga supera o valor do Zener, ele conduz, ele joga na base do transistor aqui e faz o LED acender. Ou seja, nada mais é do que um LED que acende quando a bateria está carregada. Ele só te avisa que a bateria está carregada, mas ele não corta, ele não corta a carga, ele não mantém flutuação. Se você deixar, por exemplo, aqui no baixo, que seria a carga rápida, né? Ele vai ficar jogando carga até a bateria extrapolar e, né, você já imaginou. Então, a partir disso, eu comecei a desenvolver outro, esse que eu vou até guardar, dá pra aproveitar esses resistorzinhos aqui, apesar de eu ter um monte aí já, enfim. Eu desenvolvi uma aplicação, né, rodando em ATTini. Dá pra você gravar utilizando a biblioteca Arduino. Eu uso muito, né? Na verdade eu só uso Arduino, eu não sei fazer de outra forma, mas pra mim é o que funciona e eu vou continuar utilizando. O funcionamento dele, ele é
totalmente via software. Ele não pode reparar que ele nem tem os componentes, ele simplesmente ele tem, né, um CI, regulador de tensão, para poder jogar 5 volts no ATTNI. E ele tem um transistorzinho aqui, que na verdade ele controla esse outro MOSFET aqui. Que esse MOSFET na verdade é o que faz tudo. Tanto é que eu até parafusei ele na carcaça aqui para ele dissipar calor. Mas eu coloquei também uma isolação nele, né? Porque aqui na chapa dele aqui ele dá positivo, né? Então poderia encostar uma lata do carro assim, provocar um curto. Então eu me certifiquei de isolar ele aqui da chapa só para dissipar calor mesmo. Mas o que ele faz basicamente é o seguinte: o ATTNI ele controla o MOSFET e ele fica dando pulsos, né? Então ele carrega por um tempo, vou definir como 3 segundos, e por um breve momento ele desliga a carga, por questão, acho que coisa de 200 milissegundos, coisa do gênero. Ele desliga, ele para a carga, e tem o fio que vem, né, o cabo que vem da bateria, ele entra aqui, e ele mede, o ATTNI, ele mede a tensão da bateria. E ele fica constantemente medindo essa tensão, né? Então, e quando ele começa a carregar em potência total e vai medindo. De cada 3 segundos ele faz a medição até que a bateria ela chegue nos seus 13 volts mais ou menos, né? Na verdade é um pouco menos até. Chegando nos 13 volts, daí esses LEDs vão aqui depois, eles vão encaixados aqui. Chegando nos 13 volts, ele vai acionar o LED, indicando que está em flutuação realmente, né? E a partir disso, o próprio software do Arduino ele começa a gerar pulso PWM no MOSFET, que vai aos poucos vai ajustando a potência do próprio carregador para ele manter, para ele nunca, na verdade, ele nunca superar os 13 volts, né? Se for o caso, ele até desliga o MOSFET, se tiver uma carga muito acima, né? Ele vai subtraindo a potência do MOSFET. Se for o caso, até ele desliga o MOSFET, interrompendo a carga. Mas a ideia, ele vai por pulso PWM, ele vai diminuindo a potência do MOSFET até que ele fique numa potência que ele mantenha apenas a carga de 12,5 até 13. Ele é para ele manter nessa faixa. Se por algum acaso a carga cair abaixo de 12,5, ele volta a aumentar a potência do MOSFET para poder subir a carga, e se ultrapassar ele baixa e fica nesse loop aí, né? Então se autoajustando para manter a bateria em flutuação, né? Seria no caso manter a carga da bateria na mesma proporção que ela se autodescarrega, sem que ela se descarregue e também sem que ela decarga uma carga excessiva. Eu particularmente não sou especialista em baterias, mas eu li alguns artigos, manuais técnicos de bateria automotiva, e eu acho que esse software que eu fiz pro ATTNI aqui, eu acredito no meu conceito, pelo que eu andei lendo, que essa seria a forma mais, vamos dizer assim, correta e mais prática de manter a bateria carregada. Se você entende melhor que eu, mas não entende muito de programação Arduino, você pode até deixar no comentário aí, a gente vai conversando, né? Claro que se você chegar jogando pedra, eu não faço questão nenhuma de manter você, eu vou bloquear, né? Então estamos aqui para conversar, né? Não estamos aqui para ficar jogando ninguém. Enfim, então essa é a minha ideia.
Eu já fiz alguns testes aqui. Eu tenho uma bateria boa, não é de carro, mas está servindo para teste. A bateria até tem uma plaquinha aqui que eu uso para um power bank, né? Um pequeno power bank que eu fiz aqui, adaptado. Mas é uma bateria de no break. E eu usei essa bateria, tá boa, que eu usei para teste. E eu tenho uma outra bateria aqui também de moto. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é a bateria de moto. Essa bateria ela está ruim, ela não segura a carga, mas tá me servindo para teste. Como ela não segura a carga, eu consigo testar com ela. E pelos testes que eu fiz com ambas as baterias, ele conseguiu manter a carga da bateria em torno de 12.9, 12.8, mesmo depois de algumas horas ligado, tanto nessa bateria boa, né, que rapidamente ela se mantém, vamos dizer assim, tanto a bateria ruim que se você deixar ela desligada sem carga, ela cai lá para 7 volts, né? Mas se você deixar ela no carregador, ele se autoajusta e mantém a bateria em 12.9, que seria carga total, né? Então a ideia justamente é isso. Você poderia deixar o carregador à noite ligado, ele fica a noite inteira. A hora que ele carregar, ele só deixa a bateria em flutuação, uma flutuação real, e você não precisa se preocupar com mais nada. Eu vou mostrar aqui ele funcionando. Deixa eu ligar aqui na tomada, ligar o positivo e ligar o negativo. Eu não implementei muito uma questão de proteção, tá? Então eu não quero nem testar, nem imaginar aqui se você inverter os polos, né? A única proteção que eu coloquei na verdade foi esse diodinho aqui para proteger mais o tetininho aqui, mas uma proteção de inversão do trafo aqui eu não coloquei. Até daria para colocar alguma coisa aqui, colocar sei lá, um relé, alguma coisa assim. Eu vou confiar em mim, que eu não vou fazer a cagada burrada de inverter esse negócio aqui. Opa, escapou. Então, se veja aí, se você não confia em você mesmo aí, se você vai fazer a cabeçada de inverter o polo aí, é com você. Daí você for fazer isso, você tem que desenvolver alguma coisa. Se for colocar um diodo, teria que ser um diodo de 10 amperes aí, sei lá. Lembrando que o diodo tem perda, enfim, né? Bom, só o fato dele ser colocado na bateria, ele já acende o LED, que ele está com um pouco de carga, né? Esse outro LED aqui, depois eu vou ligar ele direto na fonte AC aqui. Até deixei já um resistor aqui, um resistor e um diodo. Para hora que ligar ele no botão do power aqui, ele vai acender o LED de ligado. Então é que ele não está ligado. Então eu vou ligar, agora está ligado. Não acendeu o LED porque eu não liguei esse LED ainda na força. Depois eu vou ligar ele, vai ficar aqui bonitinho. Então aqui ele está carregando. Quando ele chegar em flutuação, né, chegar nos 12.9, ele vai acender o outro LED, o azul, indicando que ele está em flutuação, mas ele mesmo assim ele vai continuar piscando, né? Esse LED aqui, na verdade esse LED ele está ligado diretamente, né? Ele está ligado junto com o MOSFET. Então, na verdade, toda vez que esse LED acende e apaga, na verdade ele está mostrando a operação do MOSFET. Então, é uma forma até de saber se ele está funcionando ou não. Quando ele dá essa apagadinha aqui, ele dá essa apagadinha, é o momento que ele desliga a carga, desliga momentaneamente o carregador e mede a tensão da bateria.
Inclusive, se ele ultrapassar muito a carga, né, máxima, que seria os 13 volts, ele vai diminuindo até zerar. Quando ele zera, ele apaga esse LED. Eu não vi ainda isso acontecer. Não vi acontecer. No caso aqui, o próprio pulso PWM que o Tetini gera, ele chega num ponto que ele estabiliza, né? Então não chega a empurrar tanta carga a ponto de desligar a carga. Mas se for o caso, se acontecer, ele desliga, né? Então o código ele vai subtraindo a potência até zerar. A hora que ele zera, ele desliga, e assim que a carga cai abaixo dos 12,5 lá, ele volta a incrementar, ele volta a acender. Inclusive você consegue até perceber que conforme ele vai diminuindo a potência do MOSFET, a intensidade do LED também, como está ligado junto com o MOSFET, a intensidade do brilho dele também cai junto com, né? Como está trabalhando junto, ele também decai a eletricidade do brilho do LED amarelo aqui. Vou mostrar aqui. Você vai mostrar o multímetro aqui, você consegue ver. Aqui, olha que bonitão. Pra ver, né? Aqui tá. O brilho da janela tá atrapalhando o uso aqui. Deixa eu tampar aqui. Aqui. Vou ligar aqui a luz aqui. Agora ficou muito claro. Muito escuro. Ó, vou medir aqui. Invertido. Multímetro não tem problema. Ó, então aqui ele está dando 16 volts. Infelizmente eu realmente não gostei disso nesse carregador também, tá? O correto seria ele carregar com 14, 13,8. Mas aqui, tá vendo? 16 volts é a carga que ele, quando ele cai para 14 é quando ele pisca ali, quando ele desliga, né? Tá lá. Mas eu não imaginei uma forma. Eu teria que colocar um step down aqui para ele baixar para a tensão que eu gostaria que ele tivesse, né? O ideal seria que ele tivesse aí uns 14 volts, ele tá dizendo. Mas quando ele chega em flutuação, ele não chegou ainda, tá vendo que o LED tá amarelo ainda. Quando ele chega em flutuação, conforme ele vai diminuindo a potência do MOSFET, você começa a perceber que ele cai a tensão de carga. Ele chega aos 13 e pouco. Tá vendo? Tá 16. Ele estabiliza a 13 pontos. Quer dizer, ficaria numa tensão de realmente uma tensão de flutuação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pausar esse vídeo. Como eu estou carregando com a minha bateria de moto que está ruim, daqui a pouco ela já vai carregar. Eu vou pausar esse vídeo e quando ele entrar em flutuação, daí eu volto a gravar aqui e mostro. Coisa que eu não gosto desse Niminipa aqui, que ele não mantém a luz acesa. Eu volto a mostrar esse vídeo para vocês verem a quanto que fica a tensão em flutuação, tá? Então eu já volto. Bom, faz alguns minutos aí que a luz azul, o LED azul acendeu, indicando que ele está em flutuação. Repare que o LED azul ele está aceso e a luz amarela, né, que indicando a carga, continua piscando. Se você reparar que quando conforme ele pisca o amarelo e o azul fica mais claro, é porque eu sou mão de vaca e usei um resistor só para os dois. Enfim, me julgue. Se você for fazer aí, quiser colocar um resistor para cada um, para não acontecer isso aí, eu particularmente, como é para eu usar, eu não ligo. Enfim,
Faz alguns minutos aí que ele já entrou em flutuação. Você lembra lá que a tensão de carga estava 16 e pouco? Se eu for medir agora aqui, olha lá, cai para 15 já, tá vendo? E conforme ele vai passando o tempo, se ele ver que é necessário menos menos potência para carga, ele vai diminuindo mais ainda. Com essa mesma bateria de moto, depois de umas, acho que mais ou menos depois de 1 hora, mais ou menos, até menos, eu vi chegar a 13 e pouco, 13 e poucos volts. É que faz pouco tempo que ele entrou em flutuação. Pode dizer que daqui a pouco ele chega até quase 14, ó. Aquele ainda não. Olha lá, tá vendo? E ele vai diminuindo conforme ele vê a necessidade, né? Conforme ele vê que a carga está subindo ao invés de se manter, ele vai diminuindo a potência do MOSFET e consequentemente ele vai diminuindo a tensão, né? A tensão de carga dele. Conforme você for ver. Se eu for desligar aqui, vou desligar um polo da bateria para ver o quanto que tá a tensão da bateria somente. Ó, acabei de desligar aqui. Ó, tá vendo? A bateria está em 12.7. Tá vendo como a carga cai rapidão? Ó, é que essa bateria tá realmente, ela tá ruim. Vou deixar aqui, ela não segura a carga mais. Depois de um tempo ela chega até 7 volts. Eu uso mais para teste mesmo. Então é isso. Eu ainda tô testando esse carregador aqui. Eu já testei ele inclusive no carro e funciona bem. Eu tô testando ele aqui. Vou deixar mais horas ele rodando para ter certeza, mas eu acredito que não vai ter maiores problemas não. Para quem se interessar, eu vou deixar na descrição aí o link pro código em Arduino, em plataforma do Arduino. Quem quiser se arriscar a montar aí, fica à vontade. Inclusive, se você melhorar o código também, tiver ideias aí, vamos conversando. Tô aberto a ideias. Sinceramente, se você está pensando em montar isso aqui comercialmente, ou seja, fazer um carregador para ser vendido, eu particularmente eu acho que não é boa ideia. Por quê? Porque existem carregadores aí que nem esse aí, que eu não paguei nem R$100. Eu acredito que as pessoas vão querer pagar muito mais caro um carregador só por ele ter um microcontrolador. Eu particularmente eu acho a ideia muito boa, mas não acredito que as pessoas vão querer pagar, porque se for, vamos considerar aí, eu acho que de peça aqui, com o nosso real desvalorizado, né? Acho que só de peça a mais aqui deve ter quase R$50 de peça aqui. Então eu não sei se compensa fazer isso aqui comercialmente. A não ser que o dólar caia aí, esses componentes fiquem num valor mais acessível. Apesar que os componentes mais caros aqui é o Atotini, que eu estou utilizando uma Atotini 85. Se você for procurar aí, só ele deve ser na faixa de uns R$30 por aí. Eu chegava a pagar 10 nele, enfim. E o MOSFET também, que não é muito barato não. O MOSFET aí, se for procurar esse MOSFET de canal N que eu tô utilizando aí, também deve estar na faixa de uns 10, 15. Dá dor no coração, né? Porque até uns anos atrás isso daí era preço de pinga. Hoje em dia você chora para comprar componente. Mas, né? Não é por isso que eu vou deixar de fazer. Mas se for fazer comercialmente, eu acredito que não vale a pena. Mas, enfim. Tá aí a ideia. Quem quiser fazer, fica à vontade.
Se você gostou aí, comenta. Se tiver alguma uma sugestão também, comenta. Eu vou deixar, como falei, o código na descrição. Junto com o código vai estar também o esquema elétrico, né? Pra você montar aí. Basta seguir o esquema. Eu não vou deixar, na verdade eu não fiz a placa. A placa, como você reparar, eu montei em placa furada mesmo, porque fazer uma só não compensa ficar desenhando placa aí. Então, se você for fazer placa, quiser deixar aí também para nós aí, eu compartilho também a placa. Mais fácil de fazer em série, né? Você só encaixa os componentes e solda, mas no caso aqui eu fiz rasóio mesmo na placa furada. Então está aí. Até a próxima.